Fala pessoal, sou o professor das leis, mestre interligatório. Qualquer um pode ser um mestre interligatório, só precisa de experiência, maturidade e visão ampla. E o que se chama isso? É orientação correta, proporcionar você aprender, enriquecer, ter mais produtividade. O que se chama tudo isso? Educação, que hoje não é totalmente distribuída em todas as partes, né? A criminalidade é muito distribuída, sempre foi. Desde o início da era até os dias atuais, sempre existiu hierarquias e corrupções em todos os cargos e setores. Nossa maior batalha é lidar com os diferentes, mas não é a maior batalha em si, é porque dentro da sociedade, né, de diferentes sociedades do mundo, sempre existiu gente honesta junto com pessoa filha da puta na mesma sociedade, lidando no dia a dia. Então a gente tem um treino da nossa paciência com esses tipos de pessoas, né? O governo em si do nosso país não ajuda em nada. O que ajuda são pessoas honestas, trabalhadoras, que trabalham muito duro, trabalham em diversas partes para trazer indústrias, legislações nas diversas partes de metodologias de ensino. E a gente vê que a fé do povo, né, o nosso maior potencial está no povo, e a fé dele vai naquilo que realmente ajuda de fato. Mas também muitos têm diferentes alienações. E eu falo que tudo se conecta porque de fato se conecta, só precisa da explicação correta, né? Como eu falo, ser um mestre interligatório é trazer a orientação, a estrutura oral, é a explicação proporcional a uma amplitude que o planeta necessita, ajudar todos ao mesmo tempo. Isso não consegue só com uma pessoa, por isso é necessário vários mestres interligatórios. A gente vê que na parte religiosa, na Bíblia, disse que quando o rio Eufrates se secasse, né, seria o início do fim dos tempos, e hoje ele já se secou. A gente vê que muitos vulcões estão entrando em erupções, como um dos vulcões que é o marco histórico hoje, depois de 12 mil anos, o Haile Gube. Ele entrou em erupção devido ao seu acúmulo de magma que está tendo no subsolo, fazendo com que haja estímulo e pressão a ter esse magma soltado para fora, né? Então ele entrou em erupção. O nome dele é Haile Gube. Depois de 12 mil anos, e só agora ele entrou em erupção, um marco histórico, logicamente. E através de a densidade dos raios solares que estão vindo com muita força, né, do Sol para cá, a gente vê que mudanças climáticas estão vindo com muita força, e mudanças climáticas podem interferir indiretamente nas placas tectônicas, mas interfere sim, faz com que haja tremores no mar e possa surgir tsunamis, entre outros fenômenos que a gente vê que com as mudanças climáticas e tudo mais. A gente vê que sempre existiu muito desequilíbrio, e a gente tenta sempre trazer o potencial intelectual, todos os registros e marcos históricos, tudo aquilo que a gente aprendeu com vários tipos de pessoas que marcaram a história. E claro que através de toda a ignorância, que vários tipos de preconceitos, através de símbolos esses, a parte biológica, a parte do que a pessoa acredita, se for diferente, os padrões morais que se criou alienação para ignorar outros padrões, outras formas de interpretar, né? Porque religiões é o que não falta, a gente vê que existe muito, e sempre existiu muitas religiões, várias formas de interpretar. E também não só são somente espirituais e mágicas, como muitos falam, mas também eles agregam para vários tipos de metodologias de ensino. Isso é pura sincronicidade com ambas dimensões. Na espiritualidade, o nosso planeta é conhecido como uma cadeia azul. Azul porque 70% é água, e cadeia porque aqui a gente vê que, pela explicação da espiritualidade, Allan Kardec, Chico Xavier, entre outros que marcaram a história dentro da área espiritual, disseram que diferentes tipos de pessoas vêm para cá cumprir pena, porque esse planeta ele é uma penitenciária em si, 8 bilhões, e grande parte, né, da população mundial é doente, né? Eles brigam, se gladiam por conta que o time de futebol daquele outro é diferente do meu, porque brigam por conta de mulher, por conta de marido, por conta de religiões, por conta de padrões morais que se criam como certos e errados da política, sem de fato ter a orientação e o conhecimento adequado a falar sobre a tal matéria, sobre o assunto específico, e ficam se criando vários tipos de alienações, e com isso a violência das mais diversas formas da mente que a gente tem, gerando violência psicológica, violência em diversas partes, em tudo que você imaginar. Qualquer circunstância, o ser humano é capaz de fazer as piores das mais diversas violências. E hoje a gente vê que sites de tortura, não posso senão citar o nome aqui, senão estou estimulando a pessoa a pesquisar ele lá, mas existe vários. No Google, então, é o que não falta. O Google é a nossa Surface, a primeira aba de pesquisa. Tudo que você pesquisar nele aparece, e seu histórico ficará lá.
Agora, se você irá destruir seu psicológico por conta da sua curiosidade que não consegue segurar, você tem que entender que diferentes sites de tortura, de rituais, de pesquisas, de vários tipos de exploração que eles fazem com as pessoas, com o corpo das pessoas, dos mais diversos, sempre existiu preconceitos, né? Preconceitos porque pessoas eram negras, por conta que eles eram indígenas, tinham formas diferentes espirituais que fugiam contra a Igreja Católica, né? E a igreja ensina a Bíblia, a igreja é para todos, indiferentemente se a pessoa tem um aspecto biológico diferente, se tem um pensamento diferente, tudo que Jesus Cristo falava era muito abstrato. Ele falava coisas óbvias, como os 10 mandamentos, né? Não matarás, respeitar a todos, e aquelas coisas que a gente vê na Constituição Federal, as principais formas de se respeitar, e é uma coisa que é muito diversificada. Existem muitas interpretações para aquilo, mas o respeito, a gente entende que o respeito é simples, mas quando não há respeito, há muitas interpretações. O que será que aquela pessoa está passando? O que de fato ela está enxergando? Ou será que ela é uma pessoa que é mau caráter e existe toda essa ampla gama de detalhes? De qualquer forma, a nossa atmosfera ela é muito falha. A atmosfera foi criada exatamente dessa forma para ver até onde vai nosso nível de escolha, nosso nível de paciência a lidar com pessoas diferentes. Pessoas ruins, diferentes não quer dizer nada, diferentes quer dizer não falam nada negativamente. Quer dizer, às vezes pode ter problemas se você não tiver paciência a lidar com pessoas diferentes, porque a cada canto do planeta há vários tipos de crenças, formas de se expressar, então tem que ter paciência, sim. Mas dentro dessas pessoas que são diferentes, há só duas divisórias: pessoas honestas e pessoas filhas da puta, e no meio a gente vê que tem os intermediários entre esses dois. Mas de fato, o ruim e o bom são coisas que a gente facilmente entende, e às vezes o que é ruim pra gente é bom para outro país, mas claro, os próprios países e as diversas formas de interpretar a natureza, religiões, tudo mais se enxerga do universo fora, porque Jesus Cristo não explicava física quântica, porque física quântica era muito complexo para aquela época. Então como é que ele ia explicar para o povo daquela época, que era extremamente selvagem, só por ele ter explicado que o amor, o respeito são as bases principais para a gente entender que a harmonia está em tudo. Muitos ficaram muito agressivos com ele, cuspiram, sempre puxaram o cabelo dele, fizeram todas as atrocidades, mentiram, caluniaram, difamaram e mataram e crucificaram ele por ele falar coisas óbvias. E hoje a gente fala sobre a interligação da matéria. A gente vê que estamos em si num apocalipse e não há fazer muitas voltas. Eu não sei se eu expliquei aqui, mas existe diferentes eventos climáticos, mas existe tantas coisas que tá a ocorrer, como o 13 Atlas que está chegando na nossa galáxia. Ele chegou na nossa galáxia ontem foi dia 29 de novembro, pelo que eles conseguiram calcular, mediante a movimentação do objeto, ele chegou na nossa galáxia. Estamos estudando e tentando entender o que de fato é aquilo. Muitos vão falar uma nave alienígena do mal, muitos estão tendo presságios dos mais diversos. Presságios esses que eu já citei em outros vídeos, presságios que muitos tiveram também, que era o quê? Assim, era uma coisa que teoricamente a gente pode pensar facilmente, porque pela sedentação de poder que muitos criaram, né? A parte desses países gigantes, esses governantes, que são com toda aquela forma de mostrar a sua sedentação de poder, toda aquela arrogância na voz, mostrando a sua parte intelectual das suas palestras, a sua parte oral, mas não focando realmente nos verdadeiros problemas que o mundo tem e sempre teve. Até porque de coisas bonitas, tão lindas que, por exemplo, na África, na parte indígena, diversas outras partes são... O planeta é muito grande, eu não vou conseguir explicar detalhes e detalhes. Vou tentar trazer um néctar de um resumo do resumo zumo a introduzir o que de fato ocorre. A gente vê que coisas lindas, como por exemplo, como é que foi criado as metodologias de ensino na África, as metodologias de harmonia que tiveram os indígenas, que só pegaram aquilo que era necessário, e a parte espiritual era sempre a mais investida. E a parte espiritual já é estudada pela ciência como dimensão extrafísica, aquilo que a gente visualiza além do olho nu. Que há muito o que se pesquisar, as coisas são infinitamente complexas. E do jeito que a gente está, pela lógica, né, pelo nosso corpo, a gente respira, come, tem a gente come almoço, jantar, a gente toma café da manhã, escova os dentes, a gente cuida do nosso corpo, e sempre tem que investir na educação, porque ela dá orientação para todos. Como a natureza, a educação também é a nossa mãe. A IA também é a nossa mãe, porque ela dá vários tipos de orientação para vários tipos de metodologias de ensino diferentes. Você quer usufruir de, sei lá, eletronuclear, física quântica, você quer usufruir da literatura, da arte, das mais diversos tipos de arte.
tudo se conecta, tudo é arte, tudo é muito lindo. Nossa dimensão aqui na qual estamos inseridos, ela é muito realista. E pela espiritualidade falar que o nosso planeta é uma penitenciária azul, azul porque 70% é água, né? E então ele é uma bolinha azul vista de longe e de diferentes dimensões e lugares do universo afora. Dimensões essas como desenhos animados, diferentes designers de desenhos animados, vários tipos de dimensões, texturas de dimensões diferentes de desenhos animados, dimensões mais densas do que essa, né? Dimensões mais casca-grossas de guerras e tudo mais, diferentes tipos de guerras, guerras com diferentes tipos de tecnologias, de momentos históricos, de épocas, de ferramentas, de magia, tecnologia. Lembrando que magia é tecnologia. Se a gente mostrar a tecnologia que a gente está fazendo e construindo para o futuro, né, mostrar para o povo lá de trás, da Idade Antiga, vai falar que isso é magia. É magia negra? É magia branca? Não sei, vão falar várias coisas e de qualquer forma é magia, porque se a gente pega o avião ou qualquer outro tipo de veículo que saia da nossa atmosfera e falar que essas coisas irão existir, o celular, a internet, para o povo lá de trás, falariam que você é um bruxo, né? Então conhecimento é magia. Um cientista e um bruxo são extremamente similares, porque conhecimento é poder. Aqui a gente não tem conhecimentos porque tem que montar eles aqui. Com o tempo a gente vai montando as tais tecnologias e pessoas que têm poder de magia lá atrás, eles já tinham maturidade, experiências de várias encarnações passadas, de outras dimensões trabalhadas, e quando nasceu através do homem e da mulher, que aqui a biologia é assim, nasce a criança, e essa criança nasce com enormes potenciais na parte linguística para aprender outros idiomas, cálculos matemáticos, cálculos da tabela periódica, de diversos tipos dos mais diversos lugares, ambientes do conhecimento. A gente tem muitos aspectos mais diversos e muitas pessoas têm diferentes aspectos, né? Porque de fato a nossa estrutura que a gente aprende, a gente vai estudando, você vai pegando uma parte específica da matemática, entre outras, uma parte específica da química, entre outras, e vai falando, essa aqui eu gosto mais, essa aqui eu gosto mais, essa aqui eu gosto mais. Ninguém vai definitivamente ser bom em tudo dentro de uma matéria específica, porque a gente vai se tendo interesse em outras, a gente vai montando, pegando cada parte do conhecimento daquela matéria, vai montando nossa estrutura e fazendo o que você é de fato. Se você se tornar um professor, um médico, um doutor, diferentes coisas. Até os atletas têm uma enorme expansão de consciência, porque alguém de um enorme nível de largura bem ampla, de potencial, de disciplina, né, que eu falo, de enorme envergadura de preparo, de onde vem essa energia? A energia desses atletas de alto nível, como, sei lá, Michael Jordan, Mike Tyson, não só atletas, né? Também músicos como Michael Jackson, entre outros cientistas que marcaram diferentes áreas do conhecimento. Cientistas que eu falo não é só da ciência, na verdade tudo é uma ciência, tudo se conecta, né? Pelo amor de Deus. Eu falo aqui a interligação da matéria e muitos não caem a ficha. Eu conecto as linhas de raciocínio para que haja a aprimoração da harmonia. Isso se chama educação, né? Dos diferentes formas que a gente vê das metodologias da África lá atrás, a matemática deles eram criadas, as primeiras vezes criadas eram por tranças que meninas faziam no cabelo de outras meninas, e dali foram criando metodologias de contagem, de como fazer o cabelo dela ficar bonito aqui, pá, etc. Eu não manjo de tranças, me desculpa, mas elas já trabalhavam matemática a partir dali. De uma brincadeira tão bonita, fofinha, se introduziu a matemática, a nossa matéria-mãe de todos os cálculos. Então é algo que de coisas bem pequenas, de coisas bonitas, infantis, geraram coisas estrondosamente é algo que não dá pra se explicar com palavras, mas é algo muito lindo, sabe? Quando você vê crianças às vezes não têm orientação em quesito de ferramentas linguísticas para poder se expressar, mas daquilo que ela tem de curiosidade, ela olha para fenômenos climáticos que passam na televisão, fenômenos da química e fala: "Uau, isso é magia". Na verdade, isso é lógica, porque magia é lógica, tecnologia é magia não explicada. E se você volta lá atrás, por exemplo, Aristóteles, ele já tinha uma porrada de conhecimento, porque no planeta dele de origem, ele já trabalhava bastante isso, porque no planeta dele existem vários outros polimatas, e isso não é nenhuma novidade, mas pra gente é novidade, porque aqui a gente não enxerga outras dimensões. Alguns trabalham a parte literária da coisa, a criatividade das mais diversas que a gente pode interpretar, tipo, vários lugares diferentes de conhecimento,
da natureza, romantizar a natureza. Claro que tudo é necessário em equilíbrio. Então, na literatura, a gente valoriza não só a parte romântica, também a parte científica, as partes das mais diversas políticas também. E daí se criam as alienações, mas a gente nunca pode se afastar da parte espiritual, né? Muitos são ateus e às vezes são ateus, mas têm um amor muito grande no coração. E só de ter um amor já se conecta a Deus, entre outros seres celestiais, mesmo sendo ateu. Então não basta você falar que acredita, você ter a Bíblia decorada na palma da mão e falar: eu sigo isso, aleluia, glória a Deus. Padres que eram bons no que faziam em explicar a Bíblia e passar o evangelho para vários outros irmãos, eles, por dentro, será que ele tinha todo aquele potencial, né, conectando a Deus de verdade? Tem padres que eram excelentes no que faziam, mas será que por dentro eles eram aquilo de verdade que falavam? Tem padres que eram excelentes, que eram um demônio dentro de casa. Estrupava próprios filhos, maltratava a esposa, entre outras pessoas. Vários tipos de pessoas, né? Não basta só ter a parte intelectual, tem que ter a parte espiritual. Expandir a mente e ver que no nosso universo há trilhões de galáxias, trilhões e trilhões e trilhões, conforme expande, ou se já era expandido, trilhões e trilhões elevado a 64, elevado a 64, elevado a 64, elevado a 60, não tem fim. Três pontinhos. E assim, a gente vê que até de coisas simples são balanceadas coisas extraordinárias, enormes, como por exemplo usinas nucleares. Uma bomba nuclear, ela explode através de lançamentos de prótons que batem em núcleos de átomos, gerando, abrindo para outros prótons, batem em outros núcleos de átomos, gerando outros prótons e abrir, porque dentro de um núcleo de um átomo tem prótons e isso faz com que eles batem em outras partículas e faz com que haja uma reação em cadeia, liberando muita energia e gera tanta energia que chega a uma explosão muito monstruosa que faz com que destrua muitas pessoas. E como a gente pode calcular a energia nuclear, a eletronuclear, para poder dar energia à nossa sociedade, que hoje a gente tem energia elétrica na sociedade, todos nós temos energia elétrica, né? Até os indígenas têm internet, né? Tem tudo, a internet ajuda para nós divulgar diferentes partes do planeta e hoje tudo está se conectando e eu sou um mestre interligatório para isso. Qualquer um que estudar consegue conectar todas as peças do jogo e mostrar como funciona tudo, porque todos nós somos filhos de Deus. E quem explica Deus? Ninguém. Como é que um programador do universo de trilhões e trilhões e trilhões, elevado, 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 64, 64, infinitamente de galáxias, de vários tipos de planetas diferentes, que neles existem infinitas civilizações das mais diversas, civilizações como dos desenhos animados, civilizações que têm famílias robôs, robôs que têm sentimentos, tipos de arquetipos que eles criaram em personagens, por exemplo, um personagem como um homem, corpo de homem, mas cara de uma raposa, um cara de um cachorro, o cara de uma girafa, o cara de um hipopótamo, o cara de um elefante, como se fosse um desenho animado, mas isso existe em outras dimensões. A nossa não existe, porque a gente não está preparado a mergulhar no multiverso e enxergar toda aquela riqueza tecnológica, mágica, espiritual, porque é, muitas pessoas estão aqui cumprindo pena, porque eram doentes mentais no universo afora, estão aqui para cumprir pena. E hoje a gente vê aqui que muitos até hoje brigam por conta dos times de futebol diferente um do outro, brigam por mulher, brigam por conta de política, de padrões de religiosidade, padrões, sistemas que gravaram na sua mente e não muda de linha de raciocínio, não expande a mente e não entende que o universo é infinito, fica com esse egocentrismo diminuindo a ele próprio, porque o universo não se diminui, a magnitude é estrondosamente. Se você vê o planeta que a gente está em comparação à galáxia, outras bilhões e bilhões dentro de uma só, dentro dessas trilhões, trilhões e trilhões elevada a números infinitos, o nosso planeta não é nem um verme, né? Simplesmente não existe. Então, se você ficar com esse tipo de pensamento, ah, vai ter fim, não tem fim, não existe fim. O que existe é a orientação, a educação dá essa base para a gente se posicionar nas linhas de raciocínio, respeitar todos, trabalhar diferentes tipos de linhas de raciocínio, vários pensamentos que a gente tem de várias áreas diferentes. Com aquele grupo que você tiver amizade e tudo mais, você pode fazer amizade com um, fazer amizade com outro, mudar de país, fazer amizade com outros. A gente vê que de diferentes países pobres, né, por guerras, por mudanças climáticas,
Muitas famílias saem desses lugares por conta disso, vão para países como a Índia, o Brasil. Hoje o Brasil tem a pluralidade, a lei respeita a riqueza da pluralidade, vários tipos de pessoas diferentes, as pessoas não entendem isso. Se tá fazendo parte da lógica, se a pessoa não faz mal a ninguém, se ela tem as suas crenças, tem a sua forma de interpretar a natureza, a forma rica, linda de se conectar a vários tipos de entidades, entidades essas que se conectam a qualquer um que tem, que enxerga a luz do potencial intelectual, que usufrui dessa luz do potencial intelectual, de qual parte intelectual? De todas, da literária, da científica, sabe, tudo, tudo. Eu peguei literária e científica, eu peguei uma de humanas e uma científica para resumir tudo, sabe? Ah, do direito, da medicina, da engenharia, vários tipos de engenharia diferente, a matemática também tá na arte. Tudo se conecta, cara, pelo amor de Deus, e é algo que é tão simples de entender e muitos criam diferentes barreiras e obstáculos para falar, ah, não, pá, etc, pá. Respeita a ciência. A ciência trabalha o mundo espiritual com dimensões extrafísicas. Existem máquinas como a transcomunicação. Transcomunicação prova que existe mundo espiritual através de ondas de rádios e eletromagnetismo. Como é que funciona? Vou resumir aqui essa transcomunicação. Ela solta vapor no vácuo, né? E com o eletromagnetismo das ondas de rádio, faz com que nesse vapor se forme uma silhueta de um ser. Ser esse que pode ser extraterrestre, pode ser entidades daqui dessa dimensão espiritual daqui. Quando você sai, você vai para a estação espiritual. A estação espiritual se conecta a vários tipos de dimensões diferentes. Dimensões essas que são dimensões bonitinhas, dimensões casca grossa que eu falo mais duras assim, mais de guerras, de violência e tudo mais. Dimensões mais inteligentes, mais técnicas, dimensões mais com a mente, só com aqueles que têm a mente bem expandida, tem enorme envergadura de conhecimentos na cabeça, consegue mergulhar nessas dimensões. Cada um vai para um canto. E dentro dessas estações espirituais, existe também diferentes lugares que para alguns já vão porque cometeram crimes aqui, machucaram muitas pessoas por não aceitar o multiverso, né? Se você mergulhar nas pesquisas dos sites de tortura, de rituais, tudo que as pessoas malignas fazem aqui para machucar pessoas que não aceitam porque elas são diferentes. Se você vê em zonas rurais, em, por exemplo, não posso citar o nome do site aqui, mas no Google você pode ver, pergunta para IA, sites de tortura, se existe, se existem mesmo, você pode perguntar para amigos, não é muito difícil de encontrar. Mas claro, a pessoa tem que ter estômago para ver, porque de toda parte diferentes formas de ter criatividade e fazer o mal eles fazem. Na parte computacional, de hackear diferentes sistemas, né? De roubar diferentes informações de armas nucleares, de poder bélico, de fazer o mal mesmo. Eles têm sites de pornografia, sites de torturar outras pessoas, machucar, estraçalhar o corpo, das mais diversas formas de torturar, das diversas formas de usufruir com a parte sexual do corpo, das diversas formas de fazer o mal, de fazer aquilo que deixa o nosso instinto animalesco mais aflorado. Tem pessoas que eram animais nas primeiras reencarnações e nessa se tornou um ser humano. Então são crianças espirituais, né? Porque os animais eles seguem a harmonia da natureza e quando são soltos para trabalhar individualmente são jogados nessa dimensão que na qual estamos inseridos. E muitos demonstram a parte animalesca muito aflorada porque segue mais o instinto, fica com raiva com facilidade, fica ignorante fácil porque não aceita a parte intelectual. Qualquer coisa a pessoa já fica brava, como se fosse um cachorro, como se fosse só come, só sabe comer, quer fazer sexo com determinado indivíduo, só fica pensando nisso e não sai daí. Tudo bem você fazer essas coisas, mas claro, você não pode interferir na vida de outras pessoas. Tudo há regras. A educação estrutura muitas regras para a gente aprender. Né? Você pode treinar sua criatividade escrevendo, parte literária, das mais diversas, respeitando a sua língua materna, né? A língua portuguesa. Nossa língua é muito rica, porque de diferentes locais do planeta há várias formas de citar nomes diferentes de determinado objeto ou uma fruta, como sei lá, a mexerica, vamos falar bergamoga, né, que falam em outros lugares, não sei se eu falei, certo? Fala tangerina em outros lugares. Mexerica eles falam em São Paulo, mas em São Paulo também eles falam tangerina. Eu falo tangerina porque é mais bonito. Existem vários tipos de formas de citar objetos com determinados nomes que eles criam em diferentes lugares do país. E não só isso, tem todos os sotaques e tudo mais, gírias e tudo mais. Então, nosso país ele é muito rico por conta das misturas que foi feita junto ao branco asiático.
tudo que for, vir para cá e vem para cá, para a Índia também. A Índia é muito desenvolvida, mesmo sendo pobre, eles falam inglês, já dominam uma língua que é internacional, né, tudo mais. Vamos falar, o inglês ele é a língua do multiverso, né, da galáxia, porque é internacional aqui, ou será que é o oposto? Será que esses gananciosos do United States trouxeram essa língua a ser internacional? De uma forma facilitou para os países pobres, porque a gente vê que países pobres que falam espanhol, que falam português, que são da África, que são do Brasil, da América do Sul, eles têm mais facilidade em aprender o inglês do que o mandarim da China. O da China tem 1 milhão de ideogramas, de vários símbolos de letras bem mais complexas do que aquele alfabeto que a gente já tem, que o inglês já tem, que é o mesmo alfabeto, só muda algumas pronúncias, né? E o inglês ele é mais simples do que a própria língua portuguesa. Então facilitou para os pobres. Será que são forças gravitacionais a dar essas brechas para países pobres se sobressaírem? A África hoje está se levantando. A China, como outros lugares do Oriente, né? Todos os países são lindos, são incríveis. Todos os lugares são incríveis, todos são lindos, infinitamente lindos. Todos nós somos lindos, somos todos filhos da criação do universo, que é Deus. Você fala criação, você fala Deus, é tudo a mesma coisa. Ninguém vai ver Deus, ninguém vai ver a criação, porque você pode ver entidades extremamente evoluídas a conversar com você, porque ver alguém que próprio programou toda a parte física, matemática de diferentes lugares do universo, que cada lugar tem uma forma de calcular a física de diferentes formas, porque a física se movimenta a formas das mais diversas. Não é só mandar sondas daqui para o universo afora, porque só sondas vai registrar toda a parte geográfica do cosmos afora, né? Você vê que, por exemplo, Katharine Johnson, ela foi uma mulher negra, né? Única mulher negra na NASA, que ela chegou, mas ela tinha muita coragem e pontualidade. Ela tinha um, uma... Como é que eu explico? Uma envergadura muito alta, de muitos conhecimentos e muita disciplina e coragem. Então, ser uma única mulher e ainda negra na NASA, que antigamente era chamada de NACA, hoje é chamada de NASA, ela se tornou lá diretora técnica da NASA, por ter esse potencial na física clássica, né? E também da parte um pouco da física quântica, porque trabalha com essa computação que calcula a envergadura do percurso que objetos saem daqui da atmosfera para fora. Toda a parte geográfica do cosmos afora era calculada por ela e sua equipe. Ela se tornou líder técnica da NASA. Então, coragem e pontualidade faz com que os obstáculos da vida se dissolvam e a parte intelectual nos promovam. Fiz uma palestra disso na minha escola, que meu maior potencial é linguístico, por isso eu trago vídeos assim explicando, que eu ensino outras pessoas, expondo mentes diferentes. Muita gente já sabe daquilo que eu falo, né? Porque muitas pessoas estudam, muitas pessoas têm experiências em umbandas, quibandas, umbral, opa, desculpa, tem um outro lá que eu esqueci, candomblé. Eu falei umbral porque é uma coisa que eles acreditam, uma dimensão que na Bíblia é chamada como purgatório, né? Que eles falam que ambos se relacionam, só muda o nome, mas é a mesma coisa. No umbral, a gente pode ver no inferno também. É algo que eu queria falar de verdade, porque há muitas pessoas que tiveram enormes potenciais intelectuais em diversas áreas distintas, diferentes estratégias que eles próprios criaram, mas pela ignorância do planeta, por a pessoa ser negra, ter muito potencial, não conseguiu usufruir e mostrar, ensinar, e pela Alemanha nazista, entre outras facções criminosas, um mal que domina e ainda persevera no planeta, mas vai cair por terra daqui a pouco, que eu já vou entrar nesse lado. Eles não conseguiram mostrar sua verdadeira parte intelectual. Sua, suas experiências que eram lindas, né? Tipo, de todos os países que eram pobres. E pessoas essas entraram num estado de fúria tão grande, né? De raiva dessas pessoas que destruíram muitas famílias por ser racistas e tudo mais, que entraram numa fúria tão grande e ficou com tanto sangue nos olhos, matou muitas pessoas quando foi para países de pessoas brancas e tudo mais. O pessoal da África, como eles não têm tecnologia nem infraestrutura, eles utilizam muito o mundo espiritual. Então a parte daqueles países que pegam câncer, pegam problemas no psicológico, né? Pegam depressão, vício e outras diversas coisas também, é feitos por essas magias negras. Na verdade, não tem que fazer magia negra, não tem que fazer guerra, tem que conversar. Mas é muito complicado porque muitos entram em divergências, muitas pessoas passam por situações extremamente delicadas. Então, tudo que a gente está tendo aqui na nossa atmosfera, essa atmosfera aqui, ela é feita para ter muitas falhas e junta pessoas de dimensões ruins, dimensões de sedentação de poder. Muitas dessas pessoas estão nesses enormes
países, né, governam, governantes e tudo mais, se a pessoa é governante de uma nação, ela tem que ter tudo equilibrado. A parte espiritual, a parte política, geopolítica, a parte científica, ela tem que manjar de computação, tecnologia, de tudo, tudo que se imagina, artística, literária, de tudo, porque tudo é composto por tudo. E o Brasil ele é extremamente rico, o que falta é orientação e infraestrutura. Faltam indústrias para a gente fabricar nossos próprios produtos que a gente compra do comércio afora e paga mais caro por eles virem para cá. Mas a matéria é retirada da Amazônia, então é algo que é simples de entender, mas muitos têm preguiça de estudar e de trazer, e muitos se esforçam demais para mostrar essas coisas, mesmo assim não cai por terra. Por isso o 3.1 Atlas está chegando aqui, e muitos que tiveram presságios de guerras nucleares que iriam acontecer aqui, tsunamis e tudo mais, que está se concretizando através da ciência, que na parte religiosa lá atrás já vinha falado, e se conectou. Mas claro que tem gente que, por não ter preparo, não consegue conectar a parte religiosa com o tecnológico. Porque o pessoal que é da ciência tem preconceito com o pessoal que é da religiosidade, o pessoal que é da religião tem preconceito com o pessoal que é da ciência. Mas, claro, a religião existe infinitas. Então, são infinitas formas de interpretar, dar nomes específicos, como na parte da ciência. Na ciência, você pode ver diferentes tipos de cálculo, mas a gente vai ver aquilo que é mais lógico, né? Para trabalhar e trazer eficiência. Na parte religiosa também, na parte espiritual também. E ambas se conectam, porque são várias delas. São muitos laboratórios, muitos grupos dos mais diversos, a gente tem que conectar tudo, porque o mundo espiritual é dimensão extrafísica, e a dimensão que na qual estamos inseridos foi criada exatamente dessa forma para testar até onde vai o nível de escolha, se a pessoa vai agir mais pelo instinto, mais de forma estratégica, de forma mais técnica, de vice outras formas de interpretar. A gente vê que de diferentes formas criativas de criar a violência, muitos gostam muito de criar violência, e pensam trabalham com hackers em clonar contas, cartões e vice-versa, outras coisas. Delegacias e cadeias sempre estão 24 horas em ação, os hospitais também, então a violência ela é muito concretizada. Muitos não vão falar, mas do caos vem a ordem. Com toda essa movimentação faz com que a gente fique mais em ação, liga a nossa tática de sobrevivência. Mas vamos calma aí. Se você quer ter uma adrenalina, não precisava, sei lá. Tem crianças no Oriente Médio que sempre foram ensinados a participar de guerras e fala que a guerra é um esporte para eles. Eles gostam de matar, de atirar, usar facas, vários tipos de armas, armas diferentes, armas nucleares que eles gostam de explosão, de tortura, eles gostam de guerra, tudo mais, pá. Mas você poderia ter essa adrenalina em praticar esportes ou jogar videogame, entre outras áreas também. Mas as crianças de lá foram sempre ensinados assim, sem amor e sem nada. Então a única coisa divertida delas é olhar para a guerra como um esporte, uma enorme diversão, como se fosse um videogame. Mas as pessoas que ensinaram esses tipos de criança que a guerra é a nossa única salvação são enormes criminosos que destruíram e alienaram muito da cabeça desses jovens. É só pensar que a guerra é nosso único futuro. E as crianças que nascem com esse tipo de pensamento não têm culpa porque não sabem o que de fato estão fazendo. Muitos poucos acordam e veem que aquilo é realmente gravoso para o planeta, mas muitos poucos acordam. Como poucos acordam em entender que tudo é interligado e por isso cria brigas por religião, por times de futebol, por personagens políticos. Mas tem muita merda na parte da infraestrutura, da legislação econômica da parte do futebol, de políticos que falam coisas que não batem, e falam muita merda na parte da religião, igrejas também que falam muita merda, utiliza os irmãos para utilizar o dinheiro daquilo que os irmãos pagam para acham que vão ajudar lugares que são carentes, que, crianças pobres e carentes, mas na verdade a igreja rouba. O futebol que eu falo é a empresa em si, que rouba muito desse dinheiro, não só da parte de futebol, o UFC, entre outras áreas, tem muito dinheiro envolvido. Guerras também tem muito dinheiro envolvido, porque eles querem muita energia, eles querem mais armas nucleares. E há de se pensar que existe já muitas armas nucleares sendo concretizadas no nosso subsolo do planeta Terra, entre outras áreas restritas também. Tecnologia muito avançada para destruição em guerra, para manipular e demonstrar toda a sedentação de poder que eles têm, para manipular e ter todos de controle, né? Fazer escravos e tudo mais, como no próprio inferno é. Mas o inferno é bem pior, né? Mas é caminho para ir para lá. Então, existem seres das trevas que encarnam aqui, nascem desde criança. Você pode ver esses atos se a criança for muito
agressiva, se ela for maldosa, você vê, você tá fazendo mal com o amiguinho, você vai ficar de castigo, e se conforme o mal que você fazer para o amiguinho, você vai pegar um castigo mais maior. Esse tem que ensinar. Então a educação começa desde criança, é um processo educacional. Até a vida adulta, os pais têm que dar educação para a criança, para ela não se perder nesse mundo que há muito do que se pensar, muita turbulência emocional, e eles não se ligam. É algo que é exaustivo, e se você pensar muito nisso, você fica louco. Eu penso, se eu fosse ateu e olhasse para toda a desgraça que tem no planeta, muitas mortes das mais diversas sites de tortura, a gente vê em zonas rurais que, sei lá, uma mãe que não aceita a filha ser trans, aquela filha tinha habilidades enormes na tabela periódica, falava até outros idiomas como francês, entre outras. Ela tinha um potencial enorme intelectual e era uma mulher trans porque não se identificava com o seu gênero. A mãe, por ser fanática religiosa em determinada parâmetro de visão muito extremista, não aceitou ela ser trans porque é coisa do diabo, pai, etc. Mas na verdade ela só não aceitou as circunstâncias da sua biologia. E isso é normal. Eu não sinto a parte sexual pelo oposto do meu gênero, sim do meu próprio gênero. Então isso é normal, isso não vai mudar nada de forma gravosa. É só que isso é normal, sempre existiu. Antes da era de Jesus Cristo chegar, já tinham gays trans dos mais diversos LGBTs. LGBTs vêm de um planeta. Desse planeta existe mais de 500 tipos de gêneros. Existem outros planetas que têm 1 milhão, outros planetas que têm 1 bilhão, outros planetas que têm 500 mil, 250 mil tipos de gêneros, outros planetas que chegam a 1 bilhão. Existem naves alienígenas das mais diversas. Tem naves maior do que o planeta Terra. Dentro dessa nave, vocês têm que expandirem as mentes. Existem naves tão grandes que dentro delas existem outras gigantescas naves, enormes. Dentro dessas naves, outras gigantescas naves. Existem dentro delas cidades e trânsitos muitos tecnológicos que se movimentam com vários tipos de formas de trabalhar a física clássica, a física moderna, a física da tabela periódica. Existem outros elementos muito mais ricos do que os elementos que a gente já tem na tabela periódica atual da nossa tecnologia e de marco histórico da parte contemporânea que a gente está vivenciando. Existe muito mais universo afora, são trilhões de galáxias, muitas civilizações, várias dimensões diferentes, e cada um sente isso. Quando vê na parte da adrenalina, quando você vê o Miles Morales fugindo do exército do Aranhaverso ali, porque ele fez algo que interferiu no evento canônico, aí o Miguel O'Hara mandou todos correrem atrás dele, ele tentou se movimentar ali, fugir deles e conseguiu. Então, Miles Morales, ele sentiu, Deus estava conectando com ele aí naquele portal junto com a Gwen e seguir a Gwen. Porque de fato eles vão se casar e o Aranha Verso 3 vai confirmar mais isso, vocês vão ver. E daquilo a gente se divertiu muito. Você se diverte quando vai ver o Star Wars, vários tipos de ficção científica que o cinema próprio cria, como a Marvel e a DC, e isso estimula muito a criança a trabalhar a criatividade científica e das diversas formas, filosófica, geográfica, qual geografia? Todas, que o universo não tem fim, existem infinitos planetas, diferentes tipos de químicas, de física, de matemática, diferentes cálculos e estruturas criadas para vários tipos de metodologias de ensino. Então, tudo se conecta, o amor está em tudo. E claro, aqui a gente tem que respeitar a nossa ciência, que nossa ciência faz a gente ter conforto mediante todas as demais substâncias. Tem que respeitar as leis do trânsito, os produtos químicos, tudo mais. Não pode ir sozinho ao mar à noite, pegar um barco. Só se você tiver uma enorme experiência em, em ação naval, você pode explorar o mar junto com outros que são treinados a isso. Então tudo é necessário um procedimento educacional que não é tão rápido. É demorado porque isso treina nossas paciências e faz a gente vasculhar com calma diferentes formas, né, de entender vários cantos de várias áreas distintas. Então a gente tem que entender que tudo se conecta, e mesmo tudo sendo diferente ao mesmo tempo, tudo se conecta, porque todos nós, pela lógica, somos seres humanos. Então há muita coisa aqui se explorar. Eu me chamo Professor das Leis, eu encarnei aqui no Brasil, porque da nossa espécie, dos seres humanos, o Brasil é um país que foi muito passado a perna desde ser descoberto, né? E escravizado vários dos indígenas e os africanos também. Mas hoje, com o potencial intelectual, com a tecnologia, a gente vai interligar tudo. Isso faz com que a gente cada vez mais reforce a harmonia e a educação para todos, independentemente, para todos. Claro que existem muitos criminosos e as cadeias vão existir,
porque existem muitos criminosos dos mais diversos. Tem criminoso que faz diversas bizarrências e hackeiam plataformas infantis, desenhos infantis e coloca lá para as crianças verem e destruírem vários tipos de psicológicos das crianças, porque desde a infância, se ela tem alguma enorme ferida bem profunda, ela pode levar isso para a vida toda. Isso pode manipular essas pessoas a levar a parte de energias negativas a ser trabalhadas mais nessas pessoas. E hoje a gente vê que existe muita turbulência emocional, muitos sentem medo dos mais diversos. Não sei se eu falei que armas nucleares existem aqui. Na verdade, a gente há de se pensar que muitas armas nucleares estão aqui sendo fabricadas no subsolo, entre outras áreas, porque eles querem propagar o mal. Existem dimensões, e a gente vê que o inferno, como dita na Bíblia, existe muita magma no centro da Terra. Aqui é uma penitenciária, e dentro dessa atmosfera que a gente está, existe outras atmosferas na outra dimensão. E como é que você pode abrir uma brecha para outra dimensão? Existem colisores de partícula, né? Você, com toda aquela força, o eletromagnetismo, tudo mais que a gente vê da própria composição da atmosfera. Nossa atmosfera, o átomo é composto por elétrons. É uma eletrosfera. Eletrosfera, e temos a nossa atmosfera, que é a dimensão que a gente está, a atmosfera do planeta e toda a nossa composição da nossa dimensão, que se você sai daqui, vai para outro planeta, você não vai enxergar a civilização, porque ainda continua na nossa dimensão, mas só saiu do planeta. Porque no planeta há várias dimensões, no universo infinitas dimensões. Na física quântica, porque Jesus Cristo falava de forma tão abstrata? Meu pai existe, para meu pai existe várias moradias. Hoje a NASA registra bilhões de planetas em vários lugares, trilhões de galáxias, muitas moradias mesmo, né? Então você não pode limitar nada. Deus não tem fim. Criação do universo não tem fim. Ambos são as mesmas coisas. E muitos ficam criando. Então são crianças espirituais. Estão se desenvolvendo a sua expansão da consciência para entender como as coisas são grandes, são complexas de entender. E tem que ter paciência, porque é um processo muito grande. E não há de resumir, só pegar o néctar de determinada matéria da matemática que você vai achar que é alguém que domina tudo, porque nunca irá dominar. Porque o verdadeiro mestre é um eterno aprendiz. Então é fato, não tem como ignorar essa parte. Então, ter paciência, nunca irá aprender tudo, por mais que você estude a vida toda, sei lá, trilhões de vidas, você morre aqui e reencarna na dimensão e vai para o seu planeta de origem, com a sua família de origem. Você só veio para cá para trazer... Às vezes você pode vir com a sua família de origem mesmo. Sua família entra na cápsula junto com você, vocês se apagam e acordam nessa dimensão. Nasce entre o homem e a mulher, nasce a criança, nasce o pai e a mãe, aí tem o filho que é você, entre os seus irmãos e tudo mais. Pode ser sua família de origem do próprio planeta, ou pode ser uma família que você tá, que serve de massa de manobra para vocês virem para essa dimensão a trabalhar aquilo que você tem de potencial para ajudar os outros nessa dimensão. Mas se perder na parte do seu próprio psicológico, pode concretizar coisas ruins, né? Isso pode ser com que contribua para o mal. Então aqui tem o mal e o bem. Você fala, Lúcifer, ele tinha várias faculdades psíquicas, vários conhecimentos psíquicos, que eu falo de mundo espiritual, de diferentes áreas, multidimensional, tá? Multidimensional em diferentes ambientes de diferentes partes da matemática, da química e tudo mais, e também multidimensional, enxergava aqui entre outras áreas. Ele falou, o multiverso é simples, são só infinitas dimensões, infinitos planetas, infinitas tecnologias, é só pensar e ter criatividade, não é só isso, você tem que trabalhar muito para realmente entender o néctar da coisa. E ele achou que já era alguém que dominava tudo. Realmente era um anjo que era extremamente lindo na sua parte intelectual, mas ele começou a deixar a sua ignorância achar que já sabe de tudo. Mas o universo nunca teve fim. Não é porque você domina uma galáxia que você vai dominar as outras trilhões de galáxias. Né? Tudo existe hierarquias espirituais. Diferentes anjos, arcanjos, diferentes... quando você olha para o exército de Deus, você tem que entender que no exército de Deus tem diferentes tipos de seres que falam das mais diversos tipos de línguas diferentes. Tem metodologias dentro de várias áreas da matemática, às vezes ele trabalha mais a parte de cálculo, a parte mais linguística, diferentes áreas da química, diferentes áreas da parte computacional de varredura da física quântica, da física clássica,
da geografia do cosmos afora, universo afora. Existem muitas áreas a qual se entender, porque dentro de uma matéria-mãe, como por exemplo o direito, dentro dela tem direito criminal, legislativo e tudo mais, direito administrativo, foi uma coisa. Direito constitucional é o mais amplo deles, então seria uma melhor introdução a entrar dentro dessa matéria-mãe, entender todas as demais áreas. E da medicina também entra a parte da psicologia, que vão se relacionar, tudo se relaciona com tudo. Sociedade, todos trabalham em harmonia porque a atmosfera foi feita dessa forma. Somos obrigados a trabalhar em harmonia. Porque lá fora fizeram muita merda, você pode ter feito muita merda. Às vezes você destruiu várias civilizações. Várias civilizações. Aí você está aqui com várias doenças no corpo, está numa cama de hospital a vida inteira e vai ter outras encarnações que vai estar nesse mesmo estado durante muitas reencarnações. Você pode ter sido uma pessoa que teve muito potencial energético para esse era um líder nato a fazer o que quiser. Você pode ser um comandante do exército de uma galáxia e você escolheu destruir determinados planetas porque você não teve paciência com eles. Deixou a ignorância subir, se tornou ditador e na qual destruiu muitas civilizações e planetas. Vocês não veem seres com arrogância muito forte? Por exemplo, o Bills do Dragon Ball. Quando ele está estressado, se ele acorda e o café da manhã dele demorar, ele destrói o planeta. Ou ele pode destruir o universo, é um deus da destruição. Então ele vem para cá cumprir pena. Ou ele pode ir para um lugar pior, né? Ele pode ir para camadas piores do inferno. Olha, tem que se ligar que no inferno, a primeira camada, você vai preferir, irei falar algo pesado. Se tiver criança assistindo, saia. Você vai preferir ser, sei lá, estrupado por todos os piores criminosos das piores cadeias. Você vai querer abraçar todos os piores criminosos, fazer o que eles quiserem, os piores criminosos dessa atmosfera, fazer tudo o que eles quiserem, vai querer, sei lá, atravessar o mar Atlântico nadando com a força dos braços, vai querer, sei lá, levantar um navio com a força dos braços e por o seu medo você vai conseguir fazer isso, porque estar naquela dimensão não é nenhuma brincadeira, você vai querer estar numa cama de hospital sem as pernas, sem os braços, com vários tipos de doenças no corpo do que um segundo na primeira camada do inferno. Então não é brincadeira. Não vai pro inferno quem é fraco. Só se a pessoa for muito ruim. Aí você fala, então Hitler era alguém que era muito ruim. Ele era ditatorial e teve muito poder na parte comunicacional. Ele despertou ruindade em diversas pessoas e chegou ao poder. Então as pessoas contribuíram para ele chegar ali. E as pessoas que estavam com ele foram tudo para lugares ruins. Por exemplo, Hitler está no inferno, mas ele não é ninguém no inferno. Ele não passa de um bocudo. Ele fala bastante, mas ele não é ninguém no inferno. Muitas comprovações do mundo espiritual já comprovam isso. E também Hitler não foi o pior, o mais ruim do planeta Terra. Existem muitos aqui de várias facções criminosas do cartel do México, da Índia, pessoas que fazem magia negra absurda e são piores do que ele. Então, o inferno é gigante e se você gosta de sedentação de poder, mas você não vai ser o mais forte de lá. Se você escolhe essa área, você vai ser escravo eternamente lá das piores formas, das piores doenças e torturas que tem aqui na parte psicológica de magia negra. Por exemplo, você tem medo de mergulhar no meio do mar das forças da Mariana às 3 horas da manhã, você sozinho naquele mar, aquelas ondas gigantes ali? Você vai preferir ficar ali do que, sei lá, na primeira atmosfera a primeira camada do inferno, que são 100 degraus do inferno. Mas tem muito mais, tá? Isso foi uma simplificação que eles fazem para conseguir introduzir aqui para o pessoal de grupos de determinadas etnias, e disso a gente vai se espalhando e cada vez criando mais, porque o inferno foi criado pela própria mente humana, e o inferno foi um presente de Deus a dar para Lúcifer trabalhar lá. Se fala, você vai comandar todos os doentes que deixaram a ignorância pegar a pessoa por completo, por pegar várias pessoas por completo, então todas elas seguem, são servos da ignorância, e você é o maior deles, você é o mais forte, o mais inteligente, que deixou a ignorância dominar você, e você deixou ela completamente, realmente dominar, e hoje você tem o inferno para próprio administrar, você será o poder executivo dele. Não quer dizer que ele seja o mais forte do inferno, tá? Mas ele se tornou rei de lá. E as pessoas doentes aqui das mais diversas, que tortura, que destrói na parte psicológica, que fizeram com que as mulheres sejam objetos nos marcos históricos, fizeram pessoas com deficiências, pessoas trans, LGBTs menosprezaram como se fosse lixo,
e menosprezaram trabalhadores honestos, pessoas honestas. É claro que existe muitas coisas a se olhar. A maioria vai para o umbral. O umbral é um lugar que tem muita lama lá que fica sugando a sua energia negativa e você vai se purificando a partir dali. Então, pessoas que fizeram crimes específicos vai para grupos de crimes específicos com outras pessoas que fizeram esses crimes específicos. Pessoas da Índia, do Japão, do Moçambique, vou citar países da África aqui. Eu sou péssimo em decorar países da geografia, eu só decoro os principais. Do país Barroco, da África do Sul, da Europa, Inglaterra, da Suíça, da Jamaica, da Argentina, do Chile, do Equador, do Peru, do México, do Canadá. Todos esses lugares eles vão se juntar. As pessoas que fizeram os crimes específicos vão para lugares com aquelas mesmas pessoas que fizeram crimes específicos. Então todas elas são diferentes. Falam francês, falam alemão, falam hebraico, falam espanhol, falam árabe, falam japonês, coreano, mandarim, falam vários tipos de línguas diferentes. Línguas também dos indígenas que próprio criaram essas línguas indígenas e tudo mais, que aprenderam essas línguas, né? Porque nasceu no ambiente local, mas escolheu o mal, a qual distribuir a sua energia negativa, né? O seu lado do mal, ela escolheu investir. Vai pro lugar, é tipo uma creche. Pessoas doentes assim não tem nenhum tipo de maturidade. Só deixou a rebeldia crescer nelas e na qual se prendeu a isso. Foi para lugares ter aulas e tudo mais. E muitas pessoas que, dependendo do grau de tortura que você fez, mais denso será a atmosfera que você irá ser colocada. Se você foi uma pessoa muito ruim, que destruiu vários tipos de pessoas, machucou dos mais tipos de inferno, você vai para um lugar que é 300 vezes pior. Sabe, é um lugar que você vai ir pra lá, você vai querer sair, vai ser um lugar extremamente horrível, muito nojento daquilo, das coisas piores, mais nojentas daqui que você enxerga, lá vai estar 500 vezes pior. Você vai passar fome infinitamente, dor, todas as dores e desgraças que as pessoas sentem aqui, vão sentir lá e vai ser infinitamente durante 1 milhão de anos, ou até mais. Você pode se perder no seu psicológico e falar, eu acho que a minha realidade é essa e terei que aceitar, nunca mais serei salvo de novo. A pessoa vai se colocar nesse lugar de pensamento porque ela acha que fez tanta merda que vai ter muita vergonha, então ela não vai querer pedir desculpa, ela vai continuar lá. Mas vai chegar daqui 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, vai chegar os imperadores da justiça e falar, você tá liberto, você já pagou a sua pena, mas a pessoa não vai querer sair dali. Ela vai continuar porque ela acha que pra ela não tem mais perdão, mas isso é mentira. Tem perdão, mas você só tem que passar 10 milhões de anos nesse lugar de tortura de podridão pura. Todas as desgraças psicológicas e dores físicas, tudo que tiver de ruim aqui vai estar lá, mas lá é 24 horas, tudo no nível máximo, no limite. Você vai estar sentindo isso tudo no nível limite durante 24 horas, durante 10 milhões de anos. E nunca vai conseguir se acostumar, porque lá não existe adaptabilidade. Você não vai conseguir se adaptar lá. Você vai ficar lá sofrendo e é isso. Então é melhor pensar no que você está fazendo dentro da sociedade para ir para um lugar daquilo que você tem de frequência. Se você é uma pessoa que tem um caráter podre, sua podridão será conectada por forças gravitacionais magnéticas a te jogar nessas dimensões específicas. E não tem como mentir para essas máquinas. Essas máquinas são definitivas. E o mundo espiritual vai pegar todos os detalhes de tudo que você fez, né, que agregou, ou que não agregou, ou que agregou para o mal, ou que agregou para o bem, todos os mínimos detalhes e vai colocar as cartas na mesa para mostrar a todos aqueles que você vivenciou no ambiente, para o mundo afora. Então, muitas pessoas que acharam que sua vivência foi em vão, independente, assim, ela pode estar num local de guerra e perdido tudo, né? Aí ela não tem. Ela vai falar. Eu tentei fazer o máximo de bom, mas nada valeu a pena. Então, é sempre. O certo é você sempre fazer o máximo daquilo que você tem de potencial bom. Por mais que pareça que não valerá a pena, vocês entendem, né? Para pessoas específicas que são podres no caráter, você não precisa fazer algo bom. Só no mínimo respeitar, né? Se ela te respeitar, já são outros 500. Você pode desrespeitá-la por justiça, né? E tentar questioná-la. Mas assim, se você faz algo bom para vários tipos de pessoas, você estará na memória dessas pessoas. E por mais que ninguém lembre de você, mas o projeto que você criou, por mais que tenha sido roubado, mas aquele projeto ajudou o planeta,
depois que sair dessa atmosfera, que tudo aqui é passageiro, irá ser explicado para todos. Para todos. Assim, que necessitam aprender de onde vem a origem daquele projeto tão lindo. E será citado o seu nome, seu perfil e todas as suas circunstâncias na qual você vivenciou. E as pessoas que roubarem e fizeram o contrário serão mostradas a verdade e elas serão apreendidas em atmosferas de tortura. Tortura que eu falo, assim, as pessoas não entendem o que é tortura, né? Elas ficam olhando, eu não tenho medo de nada. Pelo amor de Deus, a pessoa não tem experiência nenhuma para falar que não tem medo de nada. Porque o mundo tem muitas coisas perigosas, o perigo ele existe. O medo é uma escolha, mas o perigo, por mais que você não tenha medo, ele existe. Então, é isso. Pessoal, eu vou ficando por aqui, depois eu falo mais do multiverso, né? Eu sou o professor das leis, eu tô cada vez mais melhorando minhas palestras, explicações. Eu sei que não tá tão boa, mas eu vou sempre aprimorando, sempre. E o importante é a gente nunca parar de estudar, né? E sempre conectar as coisas, porque a educação é isso, ela é a mãe de todos. Como a natureza, como a tecnologia, como tudo é tudo, né? Todo mundo tem que receber aquilo que necessita, precisa verdadeiramente para concretizar aquilo que tem de melhor potencial dentro de si. Todos nós temos e temos que acordá-los deles. Então, eu tenho meu Instagram, mas o YouTube ele é mais importante porque os vídeos são mais longos, obviamente. E compartilhar aquilo que você faz mais para me ajudar. Eu sei que as palestras e explicações não estão boas no momento, mas eu vou trazer de formas tão bonitas, explicadas, que vocês vão ver que vão estar perfeitas. Eu venho de um planeta, na verdade, não irei conseguir explicar a origem do meu planeta, mas também eu poderia explicar outras coisas aqui, tem tanta coisa, mas eu vou deixar para depois que eu tenho coisas para fazer aqui também. Então, obrigado a todos e tamo junto. Professor das leis aqui no meu canal. Tamo junto.